Fala galera, me chamo professor Ícaro e eu vou responder todas as questões de filosofia do Enem, começando hoje com o Enem de 2024. A gente sabe que o Enem não trabalha com disciplinas como é no ensino médio, né? Ele não tem questões de filosofia, sociologia, história e geografia na cara, assim. E pelo menos ele não trabalha com esses termos. Ele fala de competências e habilidades. No entanto, identificando os textos, as origens das citações, identificando no comando os conceitos que a banca utiliza, né, a gente consegue selecionar questões nas quais o conhecimento de filosofia é fundamental, beleza? E via de regra, desde do primeiro Enem, a gente vê nas provas uma média aí de 8 questões de filosofia e 7 de sociologia, beleza? Nessa série de vídeos eu vou focar mais na de filosofia. E aqui a gente já começa com o Enem de 2024, que é o do ano passado, né? A gente está na reta final para o Enem de 2025. Foram as questões desse Enem, né? Eu anotei no papelzinho para não esquecer. Foram as questões 54, 55, 58, 62, 75, 76, 78 e 82. Bingo, né? Parece que eu estou anunciando o número de bingo, mas está aí. Bora começando pela 54, portanto. Como é que é o esquema, né? Para responder questões assim, especialmente quando você está acelerado na hora de responder a prova, né? Começa pelo comando e já vai pro texto da citação, né? Que ele escolheu, a banca escolheu, né? Tendo em vista o que é que tu tem que procurar, entendeu? Para identificar a resposta correta, né? Bora lá. Com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade, portanto, é o termo que a gente vai tratar, né? O tema que a gente vai tratar. É responsável por um tipo de injustiça. Então, qual é a injustiça associada ao preconceito de identidade? Bora lá. Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, ou seja, a gente já está falando de fé, de crença. Se você faz parte de um grupo dominante, você já tem mais credibilidade. Se você é homem, se você é hétero, se você é nacional, né, se você não é imigrante, e daí por diante, se você é branco, dependendo do seu país, né? E podem com isso controlar falas de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base nas concepções compartilhadas de preconceito de identidade. Olha aqui a palavra-chave que está no comando. Gênero e raça, notadamente, né? Algumas formas de preconceito tornam as declarações das pessoas menos importantes, devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, o falante recebe menos credibilidade devido ao seu preconceito, devido ao preconceito do ouvinte, né? Então, o que é que ele está querendo dizer aqui, né? Se você é de um grupo minorizado, se você é de um grupo excluído, o seu testemunho vale menos. Então, as violências se reproduzem, né? Porque você nunca é ouvido. Então, bora lá. Com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Letra A. Estética, que normativa para padrões corporais? Não. O texto está falando de credibilidade, né, de conhecimento, de quem tem direito a ter conhecimento, quem tem direito de contribuir para o conhecimento, né? Então não é estética, não, tem nada a ver. Sensorial, que privilegia habilidades visuais? Não. Está trabalhando de gênero e raça, não tem nada a ver com sensibilidade, com a pessoa enxergar ou não, não é essa a questão. Afetiva, que impede expressões emocionais, também não está falando de emoção em momento algum do texto, está falando de credibilidade toda hora. Letra D, epistêmica, sim, essa é a resposta. Porque epistêmico, gente, diz respeito a conhecimento. Conhecimento. Episteme, em grego, né, é ciência, né, saber. Então, toda vez que a gente usa essa palavra, né, epistêmico, ou derivadas dela, né, epistemologia, epistemológico, a gente está se referindo à teoria do conhecimento. Como que a gente conhece? Como é que a gente investiga? E o texto está dando a entender para a gente, né, que se você faz parte de um grupo minorizado, na hora de escutarem o seu relato, vão acreditar menos em você. Ou seja, você é considerado menos sujeito, menos capaz de conhecer e menos capaz de influenciar na decisão correta, né? Então, gabarito letra D, que prejudica as trocas informacionais, né? A gente tem as nossas informações prejudicadas por essa série de preconceitos. Letra E, econômica, não está falando de raça, não está falando de classe, né? Está falando de raça e de gênero. Não está falando de ricos e pobres, mas de ser mulher ou ser negro, né? O foco é esse. Então, letra D. Beleza? Caminhando. Questão 55, doutores. Opa, questãozinha. Ó, você já vai direto e olha o nome do cabra, né? Michel Foucault. Então, definitivamente é filosofia. Agora, será que é uma questão de Michel Foucault mesmo? Eu já fiz essa questão, né? E eu sei que não, é uma questão de filosofia antiga. Então, preste atenção nesse comando. Ó. Esse texto reforça uma concepção metafísica clássica que remete a um ou uma, né? Ou seja, estamos falando de metafísica clássica.
Rapaz, o que é metafísica, né? As pessoas acham esquisito porque na filosofia a gente tem um vocabulário próprio, né? Termos que só a gente usa. Metafísica é um deles, basicamente, né? Metafísica, gente, nada mais é do que aquilo que diz respeito ao fundamento ou origem, né? Origem da realidade. Ou seja, como que o mundo se origina e como é que o mundo se organiza, como é que ele funciona. A metafísica tenta explicar isso, né? Partindo da ideia de que tem algo que explica o mundo, né? Tem algo de essencial, algo de eterno, de imutável, que explica o mundo, né? Por que a gente fala isso? Meta é uma expressão em grego, né? Que significa além, para além. E physis significa natureza, realidade, em constante movimento e mudança. A metafísica, portanto, pesquisa o que é que está além da natureza e fundamenta e explica a natureza, beleza? Metafísica, a gente escuta esse termo desde Parmênides, mas está em Platão, está em Aristóteles, está em Hegel, está em todo mundo, beleza? São temas que os filósofos tratam em geral. Como que o mundo se organiza, como é que ele se origina. Dito isso, bora lá. A alma funciona no meu corpo de maneira maravilhosa. Nele se aloja, certamente, mas também mas sabe também dele escapar. Escapa para ver as coisas através da janela dos meus olhos. Escapa para sonhar quando durmo, para sobreviver quando morro. Minha alma durará muito, muito tempo a mais, ou melhor, minha alma durará muito tempo e mais que muito tempo, quando meu corpo vier a apodrecer. Viva minha alma! É meu corpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil, móvel, tépido, viçoso. É meu corpo liso, castrado, arredondado como uma bolha de sabão. Texto lindo, né? Do Foucault, que ele está falando sobre essa característica dualista do pensamento grego antigo, da metafísica clássica, de que isso vem desde Pitágoras, especialmente, beleza, gente? Desde os contos órficos, de separar corpo e alma, né? A alma como sendo o elemento do eterno, do invisível, do virtuoso, e o corpo sendo algo de menor, né? Algo que é mortal, que apodrece, e daí por diante. A alma, portanto, ela é mais pura e o corpo é impuro. Essa noção de que a gente morre e a nossa alma vai para outro lugar para reencarnar, essa metempsicose, né? O termo que é usado pelos pitagóricos e se mantém entre, entre os platônicos, nessa noção de reencarnação ou transmigração das almas. Beleza? Dito isso, bora lá. Esse texto reforça a concepção da metafísica, né? Metafísica clássica, que remete a letra A, pressuposto lógico? Não está falando de conhecimento, né? Se fosse conhecimento, estaria falando de epistemologia, por exemplo, que seria o termo, né? Está falando sobre a própria realidade, a separação entre corpo e mente, como é que é a realidade do ser humano. O ser humano é constituído, a natureza humana é constituída de corpo e mente. Corpo e alma, né? Como a gente chama na Grécia Antiga. Então não pode ser pressuposto lógico. Não tem nada a ver. Letra B, pensamento dicotômico, perfeito, isso mesmo. Separação entre corpo e mente, né? Dualismo é a mesma coisa que dualismo. Dicotômico diz respeito a dual, aquilo que são dois lados, né? É a mesma coisa isso aqui, gente, que dualismo, que está presente no pensamento de Platão, né, na separação de corpo e mente, no pensamento de Pitágoras também, com essa noção de elevação espiritual, né? Que a filosofia, né, especialmente a matemática, tinha essa função de elevação espiritual lá no pensamento pitagórico. Letra C, contemplação da natureza, não. Tá falando da origem da natureza humana, beleza? Não é só conhecer a natureza, mas fundamentar qual é a razão de ser da natureza, que é a separação entre corpo e alma, né, nesse caso. Letra D, raciocínio argumentativo, não, né? Ele está usando um raciocínio, né? Um modo de pensar quase poético, né? Muito metafórico, beleza? Com adjetivos, né? Virtuoso, ágil, móvel e etc. Letra E, crítica à individualidade. Não, nem existe na Grécia Antiga essa noção de individualidade. O ser humano é entendido como um ser imerso na natureza, beleza? Então essa noção de individualidade é tipicamente moderna. O texto nem fala sobre isso. É esse pensamento dicotômico mesmo, viu, gente? Essa oposição entre corpo e mente. Beleza? Sem erro. Caminhando. Agora, doutores, vamos para a questão 58. Opa! Texto longo. A gente está vendo dois textos, um que cita Aristóteles e outro que também cita Aristóteles, né? Só que nesse primeiro é um texto de filosofia popular, assim, brasileira, né? Filosofia de mercado, né? Da Moja Cohen com o Clóvis de Barros Filho, né?
E outro texto é do Zingaman, um manualzinho sobre felicidade e ética em Aristóteles, né? Vamos direto para o comando, beleza? Os textos indicam que a prática de ações virtuosas, sempre efetivada na polis, ocorre por meio do da. Prática de ações virtuosas, o que é isso? É a famosa ética. Aquela noção de ética prática lá em Aristóteles, né? Que não é uma ética meramente contemplativa, como é lá em Platão. Dito isso, que texto 1 da questão 58. Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza e, de certa maneira, a uma vida que tivesse na natureza de si mesma uma referência inabalável. Isto lhe permitiu formular o conceito de excelência. O que seria excelência? Seria justamente, ao longo da vida, tirar de si, em forma de performance, de conduta, de comportamento, de disposição, o que a natureza permitiria de melhor. Então, o que é felicidade? Felicidade é a realização da excelência. É se comportar da melhor forma possível, daquilo que melhor realiza o caráter, né, a essência da natureza humana. Texto 2. A noção de eudaimonia é um termo em grego que a gente usa muito, viu, gente? É o sinônimo de felicidade para os gregos. A noção de eudaimonia é central para a ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade e não um estado psicológico, pois é definido. Opa, a eudaimonia é uma atividade. É uma ação, portanto, né? Não é só um estado de espírito, né? A eudaimonia é uma atividade, não um estado psicológico, pois é definida na ética Nicômaco como uma atividade da alma com base na virtude moral. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação. Opa! O que é deliberação? É escolha, né? O que leva a estudar a virtude intelectual que opera em seu interior, isto é, a prudência. A virtude intelectual, portanto, gente, está associada ao conhecimento do bem, o que é certo e o que é errado. E a virtude moral está associada ao controle das condutas, agir conforme o bem, agir conforme o mal. Então lembrem que tem uma distinção em Aristóteles, viu? A virtude, deu um travadinho aqui, a virtude intelectual está associada ao conhecimento e a virtude moral está associada ao controle da conduta, a ação propriamente dita, beleza? A estrutura conceitual da ética aristotélica responde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isso, agir bem, ou na linguagem aristotélica, o que consiste em ser feliz. Beleza? Tarará, sempre efetivado na polis, então ele está destacando no comando, né, o aspecto público, político da felicidade, né? Ocorre por meio da. Letra A, teoria das formas essenciais? Não está falando de forma essencial. E o Aristóteles fala da teoria das quatro causas, né? A associação entre matéria e forma. Essa teoria da forma pura, né? Lembra mais Platão. Beleza? Letra B. Identificação dos princípios racionais. Cara, até vai, só que não é só isso, né? Ele está falando de comportamento, não é conhecer os princípios só. É agir conforme os princípios. Então não são só os princípios racionais que interessam aqui. Letra C. A desenvolvimento de técnicas retóricas. Não, gente. Quem desenvolve esse uso de técnicas retóricas, especialmente, são os sofistas. Embora Aristóteles tenha um texto sobre retórica, né? Os sofistas são os que mais usam a retórica, né? A retórica não visa o bem, a retórica visa o convencimento. A retórica não conhece, né? Ela convence. Então não pode ser letra C. Letra D. Aperfeiçoamento das condutas humanas. Perfeitamente isso. Aqui, ó. Aqui no texto tem aqui, ó, excelência. O que é excelência? Melhorar a nossa conduta para tirar da natureza o que ela pode oferecer de melhor. Ou seja, aperfeiçoar, melhorar a natureza, né? Tornar ela o melhor possível, né? Então não tem erro. Gabarito a letra D mesmo. Aperfeiçoar as condutas humanas. Condutas humanas que, inclusive, estão associadas especialmente às virtudes morais. Beleza? Letra E. Conhecimento das epistemes verdadeiras, de novo, não, porque a gente não está falando de puro conhecimento, a gente está falando de uma ação conforme o conhecimento. O texto 2, inclusive, faz essa distinção, né? Entre virtude ética, ou melhor, virtude moral, né? E virtude intelectual. A gente escuta também falando, né, de uma virtude ética e uma virtude dianoética, é a mesma coisa. Virtude moral e virtude ética é a mesma coisa, e virtude dianoética e virtude intelectual é a mesma coisa. É porque a origem da tradução é diferente, né?
a mores da moral, né, vem do latim, costume, né? E ética tem o ethos, né? Ethos é do grego, que significa costume também, né? Hábito. Então, assim, depende da tradução. Então, não tem como dividir muito bem o que é ética e moral, depende do autor. Tradicionalmente, a gente fala que a ética é um campo da filosofia, ou seja, que é uma reflexão sobre a moral. Então, a ética já é conhecimento. A moral seria, portanto, só o conjunto de leis estabelecidos socialmente, né? O que é bom, o que é certo, o que é errado, e daí por diante. É, só que isso muda vez ou outra, né? Tem alguns filósofos que tratam de modo diferente, como são os moralistas franceses ou o próprio Kant. Mas assim, via de regra, ética é a mesma coisa que filosofia moral, via de regra. Tranquilo? Tem algumas exceções, mas via de regra é assim. Gabarito letra D de dado. Beleza? Vamos nessa, doutores. 58 foi. Bora para 62. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é isso. São 8 questões, é muita coisa mesmo. E aquela história, gente. Se você acha que filosofia, não precisa estudar filosofia para fazer o Enem, você tá moscando, velho. Não é assim que funciona o esquema, não. Ainda mais se você quer um curso concorrido, que você tem que fazer aí seus 40, 41 em humanas, 45 em humanas, né? Às vezes, se você não conhece filosofia, você apanha, porque o vocabulário é novo. Você não tem essas questões com esse vocabulário em outra área, beleza? Então, ó, questão 62. O empirismo moderno foi, em grande parte, condicionado por dois dogmas. Opa, essa questão é massa, velho. Bora pro comando e depois a gente volta pros textos, porque é uma questão boa pra gente tratar de muito assunto. Ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes em relação ao. Então, pronto. Temos aqui um texto do Quine, que é um cara que nunca caiu no Enem, inclusive, e um texto do Carnap, que também nunca caiu no Enem. Então, como se nunca caiu, você tá de cara com questão que é uma zebra, assim, um assunto novo, pelo menos. É diferente de Aristóteles, que todo ano cai um ou outro, né? Texto 1. O empirismo moderno foi, em grande parte, condicionado por dois dogmas. Um deles é a crença de uma certa divisão fundamental entre verdades analíticas e verdades sintéticas. Né? O que são essas verdades analíticas? Verdades analíticas ou fundadas em significados independentemente de questões de fato, ou seja, significados autoevidentes, independente de você confirmar ou não na existência real, sensível, né? E verdades sintéticas ou fundadas em fatos, ou seja, complexos, né? demandam uma análise da realidade, né? Do fato. O outro dogma é o reducionismo, a crença de que todo enunciado significativo, ou seja, tudo que a gente fala, enunciado é o que a gente fala, né? É equivalente a um construto lógico, ou seja, uma formulação lógica, né? Escrita sobre termos que se referem à experiência imediata. Ou seja, tudo que a gente fala está ancorado na experiência. Quando eu falo uma caneta é azul, eu tenho que saber o que é a caneta na realidade e o que é o azul na realidade. Não faz sentido uma frase, por exemplo, que fala que Deus é perfeito, por exemplo. Porque a gente não vê Deus na realidade. Deus não se refere para a gente a um objeto sensível. A palavra Deus não se refere a um objeto sensível. Então, o que é que o texto está querendo dizer? O empirismo tem dois dogmas, ou seja, duas verdades injustificadas. O Quine está dando esse tom meio cético, de duvidar desses dogmas. Rapaz, será se é verdade mesmo? Porque parece que eles tratam como verdade dada, né? A primeira é que tem uma distinção entre uma verdade autoevidente, que não depende do fato, e uma verdade sintética, né, que depende do fato, uma verdade complexa. E o segundo dogma, né, é que tudo que a gente fala tem que estar associado à experiência. Como se a gente não pudesse conversar, não pudesse falar cientificamente de assuntos que não se referem à experiência. Beleza? Esse que é o tópico do Quine. O Quine, portanto, está puxando a linha para o ceticismo, dizer, olha, a gente pode duvidar disso que você considera verdadeiro. Texto 2. Teses, dois pontos. 1. Somente enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Opa! O Carnap aqui, está defendendo exatamente aquilo que o Quine está criticando, né? O Quine está dizendo, rapaz, vocês estão tratando isso como se fosse dogma, uma verdade injustificada, né? E dá para duvidar disso, né? O Quine está levantando esse ponto. No texto 2, ele já está dizendo isso como tese, né? Verdade. Que só dá para falar sobre aquilo que se refere à experiência. Beleza? Enunciados que não podem, em princípio, estar fundamentados pela experiência são carentes de significado. 2. As ciências empíricas usam somente conteúdo empírico da realidade. Ou seja, as ciências empíricas, as ciências experimentais, química, física, biologia, estudam aspectos visíveis da realidade, né? Visíveis, auditíveis, associados à experiência, né? Audíveis, né, melhor dizendo. A filosofia usa um conceito não empírico da realidade. E daí o problema, né, da filosofia tratar de temas não referentes à experiência.
Ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam posicionamentos filosóficos divergentes com relação ao. Qual é a diferença aqui, portanto? É uma postura mais cética do Quine, de duvidar, ceticismo, beleza? Tratar como crença, beleza? Como, rapaz, será que ele tá para acreditar isso mesmo? Então, aquilo que o cético chama de dogma, gente, é aquilo que ele tá dizendo que é uma verdade infundada, que o pessoal tá dizendo que é verdade por ser verdade, né? E o texto 2 tá defendendo uma pose, né, dogmática, dogmatismo, botando isso como verdades dadas. Ele não demonstra nada disso, ele só dá, ele só coloca como tese, beleza? Um dogmatismo empirista, inclusive, que tudo que é verdade tem que vir da experiência. Gente, esses termos, esse vocabulário, ceticismo, dogmatismo, empirismo, racionalismo, criticismo, que mais? Eu acho que esses são os mais importantes. Tudo isso está associado, gente, à epistemologia, a teoria do conhecimento, como que a gente conhece o mundo, né? Pela experiência, pela razão, pelos dois juntos. A gente pode conhecer, aí é dogmatismo. A gente não pode conhecer, a gente pode duvidar de tudo, aí é ceticismo. Então, tudo isso se refere à epistemologia, a teoria do conhecimento. Então, velho, só pode ser letra A. Estatuto epistemológico. E outra, da linguagem, porque os dois textos falam de enunciados, ó, do que a gente consegue falar, né? Toda hora, os dois textos se referem ao modo como a gente se comunica sobre o que a gente conhece, né? Então, gabarito é a letra A. De um lado, a gente tem alguém defendendo o ceticismo com relação ao conhecimento e uma postura duvidosa com relação ao uso da linguagem associada à experiência. E a segunda defende claramente, como se fosse óbvio, como se fosse uma tese dada, né? De que toda verdade depende da experiência e tudo que a gente fala para ser científico tem que estar associado à experiência. Então são duas posturas diferentes com relação ao uso da linguagem no conhecimento. Por que não pode ser letra B? Alicerce estruturante da moralidade, porque o texto não está falando de moral, de conduta, de vida boa, não está falando de nada disso. Letra C, essa aqui era. Você não deveria ter marcado essa letra B. Se você marcou, você vacilou, viu? Porque não tem nada a ver. Letra C, conteúdo essencial da metafísica. Não, pô, ele não tá falando sobre a realidade. Eu já falei sobre metafísica na segunda questão, né? Ele não tá falando sobre a realidade, mas sobre como a gente conhece essa realidade, né? E como que a gente enuncia o nosso conhecimento sobre essa realidade. Não tá falando de metafísica. E não tá falando de ontologia também, né? Por isso que não pode ser letra D. Princípio constitutivo da ontologia. Ontologia é sinônimo, quase, né? De metafísica. Por que não é sinônimo totalmente, né? Porque a ontologia não pressupõe necessariamente que existe um fundamento imutável, né? A metafísica já pressupõe isso, que existe um ser eterno, imutável, seja Deus, seja a ideia, seja o bem, né? A ontologia só estuda a realidade tal como ela é, o ser, né, das coisas. E assim, gente, cá entre nós, o texto não está falando sobre ser. Se fosse letra D, poderia ser letra C também, né? Porque tão próximos, são termos sinônimos ou próximos, né, análogos. Só que aqui não. Aqui a gente está falando de teoria do conhecimento e teoria da linguagem, né? É letra A mesmo. Não pode ser letra D. Letra E. Domínio reflexivo da reflexão, domínio reflexivo da estética. Não está nem falando de sensibilidade, de belo, de gosto. Não está falando de nada disso. O gabarito é letra A mesmo. Mas essa questão é complicadinha, viu? Você tinha que dominar esse vocabulário. Saber. Ícaro, você pode me perguntar. Mas, professor, e quando é que eu vou saber que é metafísica ou ontologia? Quando o vocabulário da questão, gente, tratar de termos tipo realismo, idealismo, conceptualismo, nominalismo, estrutura sobre a realidade, o ser, a essência, isso é metafísica, isso é ontologia, beleza? Agora, quando a gente está falando de razão, de experiência, de dúvida, de certeza, a gente está falando de epistemologia, teoria do conhecimento, beleza? Então, treinem a leitura de vocês para identificar esses termos e conseguirem visualizar o que a questão está tratando, beleza? Vamos agora para a questão 75, doutores. Questão 75. Aqui. Questãozinha do Habermas, da mudança estrutural da esfera pública. Então vamos falar aqui um pouco de consenso, esse tipo de ideia, né? Os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como as de Voltaire e Duclos exortavam seus irmãos a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Essa noção de despotismo esclarecido surge nesse período. Nos últimos decênios do ancião regime,
ele foi se tornando cada vez mais o reduto dos filósofos do alto iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário. Ou seja, o salão era o espaço de circulação dos textos filosóficos, enquanto os cafés já eram o espaço de circulação de textos populares, é, é, inferiores. Poesia, notícias de jornal, folhetim, esse tipo de coisa que rodava na época. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese lógica dos salões. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés consistiam em interessantes instituições do espaço público literário através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. Ou seja, ele está falando aqui é, de dois tipos de iluminismo, né? O iluminismo dos nobres, dos ricos, que circulava nos salões, espaços fechados, nos quais eles tinham contato com a nobreza, e o iluminismo, né, dos pobres, dos que circulavam os cafés, beleza? Um iluminismo mais popular, portanto, beleza? No período iluminista, os espaços sociais mencionados, no caso, o salão e no caso, é, os cafés, contribuíram para, letra A, segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias. Isso mesmo. Botar pensadores do alto iluminismo, que estavam em contato com a nobreza, como Voltaire, por exemplo, e os pensadores mais voltados para a população, né, que não estavam circulando entre os nobres, né, portanto eram do baixo iluminismo. Gabarito, letra A. Essa diferença entre salão e café como espaços de formação de opinião pelo texto, né, pela esfera pública. Apoiar revolucionários e perseguir a nobreza local, não necessariamente apoiar revolucionários, não, viu? Voltaire tinha essa relação com a nobreza, mas para defender a posição de estar próximo dos nobres, né? Ele fala, ó, ele fala, né? Ele exorta, né? O que é exortar? É chamar. Ele chamava, olha, intelectuais, saiam dos cafés, venham para os salões, entrem em contato com a nobreza, agora vocês podem, antigamente nem isso era possível. Então, não necessariamente apoiar os revolucionários, não, viu? Letra C. Rejeitar poetisas e proibir a entrada de mulheres, o texto não fala sobre isso. Mas um dado curioso: eram permitidos em certos espaços da nobreza escritoras mulheres. Muito raramente. Mas o patriarcado, de certa maneira, foi afetado nesse processo. Surgiram intelectuais mulheres muito importantes, como é o caso da Mary Wollstonecraft, que foi assunto de outra questão aqui, mas mais na temática da história. Beleza? Então havia a proibição de certos espaços, mas permitia em certos outros, né? Censurar cronistas e coibir o patrocínio editorial. Não está falando de censura em momento algum, né? Está falando de uma distinção de espaço. Letra E. Integrar artistas e ampliar o comércio humano. O texto não fala de comércio, gente. E também não fala de patrocínio. O foco é claramente letra A. Beleza? Como sempre, questão do Enem é interpretação, só que a teoria ajuda a gente a localizar, né? A lembrar das coisas. E porque os textos de filosofia têm esse defeito, né? Eu já comentei. No NB o defeito é uma qualidade, né? De serem difíceis, serem de leitura complicada, assim. É diferente dos outros textos que são mais adequados a um vocabulário comum, como é o caso da história, né? Opa, questão 76, logo na sequência, a questão do Deleuze. Bora lá. Resumamos os principais caracteres de um rizoma. Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer, e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços da mesma natureza. Ou seja, o rizoma ele não tem uma relação de hierarquia entre seus elementos, né? É diferente, por exemplo, da árvore. A árvore tem uma raiz que está na base, um caule que está no meio e os galhos que estão acima, né? O rizoma ele está todo debaixo da terra, ele é horizontal, então ele se subdivide, ele se separa em módulos, etc. Contra os sistemas centrados e mesmo policentrados de comunicação hierárquica e ligações pré-estabelecidas. O rizoma é um sistema acentrado, não hierárquico,
não significante, sem general, sem memória, organizadora ou autômato central, unicamente definido por uma circulação de estados. Então, a figura do rizoma, vocês conhecem da biologia, né? É como se fosse a bananeira, o caule debaixo da terra, né? A noção de rizoma por Deleuze, portanto, é um modelo de conhecimento que não é arborescente, como queria o Descartes, né? Só para vocês lembrarem, isso aqui é um dado curioso e que é importante a gente destacar, né? Para o Descartes, que é um dos filósofos fundadores da modernidade, o conhecimento era como uma árvore. As raízes da árvore seriam a metafísica, seria a metafísica, né? Seriam a metafísica, né? As raízes da árvore seriam, portanto, a matemática e a lógica. A gente explicaria o mundo a partir da matemática e a lógica. O fundamento do mundo e da natureza é a matemática e a lógica. O caule seria a física e os galhos as demais ciências, né? Medicina, direito, mecânica, moral. Então, a física seria estudada a partir da matemática e o direito, a medicina, moral seriam estudados a partir da física, beleza? E, bicho, é exatamente isso que acontece, por exemplo, no racionalismo francês e no positivismo, em certa medida, né? No positivismo, tudo a gente quer estudar pela física, né? O modelo das ciências humanas é a física, né? Como a física social lá no Comte. E o modelo da física é a matemática. Então, essa hierarquização do conhecimento, a matemática na base, a física no meio e as demais ciências orbitando, é criticado pelo Deleuze. E o Deleuze tenta fazer um conhecimento acentrado, deslocado sem uma estrutura fixa, sem uma organização determinada, né? Bora lá. Qual elemento da cultura contemporânea se relaciona às características do conceito de rizoma, conforme descrito? O texto. Letra A. Ou seja, o conceito de rizoma conforme descrito no texto. Letra A. Estrutura fixa? Não, né? Primeiro, a cultura contemporânea não tem uma estrutura fixa, ela é variável, né? Tem cultura em todo lugar do mundo e cada uma mais diferente que a outra. E o rizoma também não tem essa estrutura física, né? Ele tem essa estrutura acentrada, intercambiante, né? Letra B, lógica binária também não. Não, o rizoma ele foge à fixidez, né? Do zero, um, do verdadeiro, do falso. Ele está sempre em interstícios, né? Tá sempre no meio. Ele nunca tá separado, né? Como é no caso lá do Descartes, da árvore, né? Letra C, controle homogêneo. Não, ele é heterogêneo, né? Tarará, não hierárquico, sistema acentrado, não significante, sem general, sem memória organizadora, sem um autômato central, né? Ou seja, ele não é organizado, ele não é centralizado, ele é quebrado, ele é fragmentado. Que nem a bananeira debaixo da terra, pô. Letra D, uniformidade de opiniões? Não. Tô dizendo, se ele é heterogêneo, gente, ele não tem uma uniformidade. Heterogeneidade é sinônimo de, de desordem, de variabilidade, de contingência, né? Uniformidade é sinônimo de homogeneidade, que não é. Letra E. Pluralidade de interações, exatamente. As mudanças de estado do rizoma, né, dos modos de conhecimento, ela não é, é monista, né? Ela não é centrada para uma unidade das interações, mas para uma ou para uma universalidade, né? Mas para uma diversidade, para uma pluralidade, para uma diferença, né? Para uma circulação de interações. Gabarito letra E. Então, ó, só para vocês sacarem, para ficar uma coisa prática, né? A antropologia, a filosofia, as ciências humanas, elas não devem, de acordo com Deleuze, prestar tributo à ciência da natureza. É isso que ele está querendo dizer. Que o modelo das ciências humanas não pode se sujeitar a um modelo hierarquicamente superior, que seria a física, por exemplo. E nem a física precisa se sujeitar à matemática. O que deve haver é uma circulação de conhecimento, cada um com o seu é, circuito de sentidos autônomo, né? Mas que consegue interligar com as outras ciências. A antropologia entrando em contato com a sociologia, entrando em contato com a física, com vocabulários que buscam traduzir uns aos outros, né? Sem ser necessariamente colocar um acima do outro. Beleza? É meio que isso, sem erro. Caminhando. 76. E essa questão é famosa. 76 já foi? 76 já foi. 78. A regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio trate os outros como gostaria de ser tratado, é um dos princípios morais mais onipresentes. A noção subjacente, que apela para o senso ético mais básico,
se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as religiões. Em praticamente todas as tradições religiosas, perdão. E poucos filósofos morais deixaram de invocar a regra de ouro, ou pelo menos tecer comentários a respeito da relação entre seus próprios princípios. Beleza? Então tá falando aqui do trate o outro como gostaria de ser tratado. O princípio ético apresentado no texto. Que princípio ético é esse? Esse aqui, ó. Como elemento estruturante da vida em sociedade, se traduz pela seguinte formulação teórica. Formulação teórica. Ele está falando, portanto, de uma regra, de uma forma. Letra A. Doutrina teleológica. Teleológico, gente, diz respeito à finalidade. Qual é o propósito? Teleologia, via de regra, a gente associa desde a filosofia grega a felicidade. O propósito de toda ação humana, né, é a felicidade ou a excelência. Como a gente já viu a questão aqui de Aristóteles, no Enem de 2024. Uma das primeiras, né? O texto não está falando de felicidade, está falando de seguir a uma regra. Trate, obedeça. Entenda? Entende? Então, tipo, ele está falando de uma norma, de um dever. Então, o foco não é felicidade. Aqui, ó, é um imperativo. É uma norma. É um dever ser. Faça. Beleza? Bora lá. Letra B, imperativo categórico, isso mesmo. Gabarito. Imperativo categórico que lá em Kant é um dever racional que pode passar por dois procedimentos. Trate, ou melhor, primeiro, haja de maneira tal que sua ação possa ser universalizada. Universalidade. A ação moral, ela tem que ser um dever que pode ser universal, que pode se tornar para todos. Então, por exemplo, por que matar é errado? Porque se todo mundo matar, a sociedade acaba. Então, assim, não é uma ação que pode ser é, é, universalizada sem prejuízo da sociedade. Por isso que matar é errado. Não é porque está na Bíblia, não é porque meu pai falou, é porque é racionalmente impossível, né? E. E. Opa, tá escrito errado aqui. Tá escrito errado. E tem que se agir visando uma dignidade, né? A dignidade humana. Que dignidade é essa? Tratar o ser humano sempre como um fim em si mesmo, nunca como um mero meio. Beleza? Nunca tratar ele como coisa, mas sim como algo digno, né? Igual a mim. Logo, é o que o texto está falando, né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado, porque você é um ser humano tal como o outro. Tratar é uma norma, é um dever, só pode ser um imperativo categórico. Letra D, letra C, pensamento utilitarista. Não é pensamento utilitarista, né, gente? O utilitarismo é pensar pelas consequências da ação. Ah, uma ação, uma ação deve ser incentivada porque ela maximiza a felicidade para uma população ou minimiza o sofrimento. O foco do utilitarismo é a consequência. Aqui, o foco é a intenção. Você deve seguir porque o outro é um ser humano assim como você. Beleza? Não pode ser pensamento utilitarista também, porque não pode ser letra E, por exemplo, que é raciocínio consequencialista. É a mesma coisa. Consequencialismo e utilitarismo é a mesma coisa. Analisar a ação pelas consequências. Beleza? E aqui, ele não está pedindo para você analisar pelas consequências, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Ou seja, independentemente da consequência da minha ação, é uma questão de intenção. Eu quero ser tratado bem, então vou tratar o outro bem. Beleza? Porque eu sou humano e o outro não é coisa, né? Eu não posso tratar ele como coisa, tenho que tratar como eu sou tratado. Secularização inautêntica é uma expressão que não existe, né? Secularização inautêntica é, sei lá, um Estado laico não realizado plenamente, mas o texto nem fala nesses termos, né? Ele tá falando mais de um princípio que é meta-religioso, que está acima das religiões, beleza? Que se está presente em todas as religiões, gente, ele não pode ser só religioso, né? Porque senão estaria presente só em cada uma e diferente em cada uma, porque é da religião particular de cada uma, mas não. Como está presente em todas, então tem algo aí
que não é só religioso, é algo que é humano, né? Que é independente da religião. Gabarito, letra B de bola mesmo. Beleza, mano? Caminhando, doutores. 78. Tarará. 78 foi. 82 agora. Opa, questãozinha de filosofia. De lógica, para falar a verdade, né? Questãozinha de lógica. Presta atenção. Bora pro comando. Que tipo de raciocínio corresponde ao padrão de pensamento exibido pelo personagem do texto? Quais são os tipos de raciocínio, meu povo? Primeiro, dedução. Segundo, indução. Terceiro, analogia. A dedução, ela sai do universal para o universal ou do universal para o particular. A dedução é todo princípio que parte de princípios universais. É todo raciocínio que parte de princípios universais. Beleza? A indução, ela sai da particularidade e vai para a generalidade, vai para a universalidade. Aqui na indução, a gente vai analisar cada caso particular e gerar uma regra universal. E a analogia é só uma comparação entre casos particulares. A gente sai de um caso particular e vai para outro caso particular. Exemplo, bicho. Presta atenção. Um exemplo de dedução. Todos os homens são mortais. Ícaro é um homem, logo Ícaro é mortal. Pronto. Outro exemplo de dedução. Isso foi do universal particular. Todos os homens são mortais. É universal. Ícaro é mortal, é um particular. Agora, de universal para universal, vai. Todas as estrelas, ou melhor, todos os astros são indestrutíveis. Todas as estrelas são astros. Logo, todas as estrelas são indestrutíveis. Eu saí do todos para o todos, de universal para universal. Dedução. Agora, indução. Ferro com deseletricidade, cobre com deseletricidade, prata com deseletricidade, logo todos os metais com deseletricidade. Eu analisei vários casos particulares sobre várias condições diferentes para chegar a uma regra universal, né? Isso é indução. E analogia? Sei lá, remédio X funciona com João, João é irmão de Guilherme, remédio X funciona com Guilherme, tá ligado? Aqui eu saí de um caso particular, João, e cheguei em outro caso particular, Guilherme. Percebe? O grau de perfeição, né, o grau de exatidão do raciocínio, vai decaindo. A dedução é um raciocínio mais preciso, né? A dedução. A indução é menos precisa, é mais fácil de errar. Por exemplo, nem todos os metais têm eletricidade, né? Tem metais diamagnéticos que não permitem a circulação de elétrons que não conduzem a eletricidade. Então, assim, não tem como analisar todos os casos. A indução ela é mais imprecisa. Mas ela é mais precisa que a analogia. Porque a analogia, como é só entre particulares, só comparei 2 casos, ou 3 ou 4, não é o suficiente para encontrar nem regras gerais, quem dirá regras gerais necessariamente verdadeiras, né? Mas enfim, dito isso, bora pro texto. Ó, Bertrand Russell conta a história de um peru que descobriram na sua primeira manhã na fazenda de perus que foram alimentados às 9 da manhã. Contudo, ele não tirou conclusões apressadas. Esperou até recolher um grande número de observações do fato que era alimentado às 9 da manhã e fez essas observações sobre uma ampla variedade de circunstâncias, às quartas, quintas, em dias quentes e frios, em dias chuvosos e dias secos. Olha como o texto chama atenção para um modo de raciocínio particular aqui, né? Ele observou, ele foi para cada situaçãozinha particular e chegou a uma conclusão geral, vocês vão visualizar. Por isso que é indução. Ó. A cada dia acrescentava uma outra proposição de observação à sua lista. Finalmente, sua consciência ficou satisfeita e ele concluiu: sou alimentado sempre às 9 da manhã. Isso é uma regra geral. Sempre às 9. Não é às vezes às 9. Não é dia sim às 9, dia não às 9, só 10. Não. É sempre. Só pode ser indução, gente. O que ele vai pedir. Mas bora para as alternativas. Bora para as alternativas. Letra A. Qual tipo de raciocínio corresponde ao padrão
é de pensamento exibido pelo personagem do texto. O prático, porque recolhe evidências e recomendações. Minha gente, raciocínio ou é dedução, ou é indução ou é analogia. Não pode ser prático, não pode ser absoluto, não pode ser demonstrativo. Gente, todo raciocínio é demonstrativo. Raciocinar é demonstrar, tá ligado? Então, assim, o conhecimento que não é demonstrativo, a gente chama de conhecimento intuitivo. É aquilo que você acessa sem demonstrar. Por exemplo, você pega numa panela e tá quente, você fala, opa, tá quente. Isso é intuitivo. Você não consegue demonstrar, você não sabe a que temperatura tá, você não sabe o que é temperatura, você não sabe o que é calor, você só fala tá quente. Então você intuitivamente sabe que tá quente, beleza? A intuição, ela é indemonstrável, ela é direta, ela é imediata. O raciocínio, ele é demonstrativo, o discurso, ele é demonstrativo, beleza? Então só pode ser entre ser ou é. Só que aí que tá. Ele vai para um caso particular ou ele vai para um caso geral, universal? Vai para o caso universal. Então só pode ser raciocínio indutivo. Porque observa eventos particulares e infere leis universais. Letra C. E é isso. Pois foi isso, gente. Foram as 8 questões de filosofia do Enem de 2024. Eu espero voltar aí logo mais com as questões de 2023 e voltando até a origem do Enem, quando o ministro Fernando Haddad criou o Enem junto com a galáxia de Andrômeda, né? Pois é isso, gente. Até mais e forte abraço.